Dando prosseguimento ao nosso curso de psicoteologia, vamos agora abordar um assunto que poderia ser incluído tanto no processo de desenvolvimento da personalidade humana, como também em análise do comportamento disfuncional. Nós vamos falar a respeito dos transtornos comportamentais disfuncionais em crianças. Especificamente, vamos falar sobre a síndrome do filho imperador e também do transtorno desafiador opositor. Nos dois casos, nós temos uma criança mimada ou, de fato, uma criança mal educada. Primeiramente, gostaríamos de fazer a leitura de um versículo bíblico que se encontra em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Diz na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E o mesmo versículo agora na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. É óbvio que nós estamos querendo destacar o bom ensino, a boa educação, mas nós também temos que deixar bem claro, se educarmos uma criança de maneira errada, também criaremos pessoas extremamente problemáticas que terão tais comportamentos disfuncionais até o final da vida. E ainda lembrando as palavras de Pitágoras de Samos, que diz: eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Aí nós questionamos por que tem tanta gente na cadeia. Muitas vezes porque as pessoas deram azar em algum momento da vida e fizeram coisas que não gostariam de fazer. Mas a grande maioria das pessoas que estão nas nossas cadeias são produtos de famílias mal formadas, de famílias disfuncionais, e foram crianças que foram educadas para terem um comportamento totalmente desregrado. E agora estão presos, pagando a consequência da criação que tiveram ao longo da vida. Antes de entrar no nosso assunto propriamente dito, é importante lembrar que nós vivemos uma época de antagonismos, onde de um lado nós temos o autoritarismo excessivo e de outro lado a ultrapermissividade. Lembrar que o estilo educativo predominante há décadas atrás se baseava no autoritarismo. Isso é, os pais gritavam, ditavam ordens e exerciam um controle punitivo sobre o comportamento das crianças. Por outro lado, atualmente acontece exatamente o contrário. Por medo de caírem nesse estilo de educação que muitos sofreram na própria carne, o estilo educativo atual deslocou-se para o extremo oposto, a ultrapermissividade. Lembrar que a autoridade é um grau saudável de inteligência e de controle que se adapta às necessidades educacionais evolutivas de cada criança. Então, Javier Urra, psicólogo, diz: nenhuma criança nasce sendo um tirano, mas existem pais que não agem como adultos educadores, já que fazem todo tipo de concessões para não ter problemas, e no final o que causam é um problema. Vamos falar primeiramente sobre a síndrome do filho imperador ou filho tirânico. Primeiramente, vamos conceituar o que é isso. A síndrome do filho imperador ou filho tirânico é um padrão disfuncional, desadaptativo, de comportamento de crianças e adolescentes, onde as mesmas desafiam a autoridade dos pais, a autoridade dos cuidadores ou de qualquer outra figura que represente alguma forma de autoridade. Não só isso, e querem impor suas vontades, hábitos nocivos, vícios, manias, o que compromete a sua vida pessoal e social e também sua vida profissional quando adulto, seu casamento e assim por diante. Foram pessoas que foram criadas de maneira errada e agora levam esse erro para o resto da vida. Vejamos algumas características da síndrome do filho imperador.
Primeiramente, é aquele jovem, aquela criança que abusa de seus pais. Depois, abusa de outros membros da família. E, posteriormente, abusa de qualquer outra pessoa com quem se relaciona. O filho imperador não tem ou não quer ter controle de suas emoções e impulsos. É uma pessoa altamente impulsiva e muitas vezes extremamente compulsiva. É egocêntrico e com baixa tolerância à frustração. Quando não tem seus desejos atendidos, reage com ataques exagerados de birra, de raiva, de fúria descontrolada e assim por diante. É o tipo de pessoa que é cruel sem a menor dor na consciência. Faz coisas das quais não se arrepende e nem tampouco é levado a remorso ou arrependimento por isso. É a criança, é o jovem incapaz de perdoar, é vingativo e, como nós dissemos antes, é extremamente cruel. É birrento, agressivo, encrenqueiro e desafiador. É arrogante e orgulhoso. É mandão, manipulador e abusivo, mentiroso e dissimulador. Não desenvolve sentimentos de amor, de empatia, tentar entender os sentimentos dos outros, não tem a mínima noção de generosidade, compaixão, solidariedade, altruísmo e cooperação, nem desenvolve vínculos afetivos saudáveis. Aliás, normalmente já não aprenderam a desenvolver vínculos desde que eram crianças pequenininhas. Embora tenha consciência, sim, de seus atos danosos, não consegue sentir culpa, arrependimento, remorso e nem sente responsabilidade pelos seus atos, sempre achando que os outros é que são errados, que os outros é que devem responsabilidades diante desse jovem que tem a síndrome do filho imperador. É o tipo de pessoa que dá mais valor a dinheiro e a bens materiais que a pessoas. Tem percepção exagerada de propriedade, isto é, não pede, exige. E quando consegue o que quer, passa a exigir cada vez mais, mais e mais. É um insaciável. Nunca resolve problemas. Os outros é que terão que resolvê-los ou os problemas serão resolvidos por si mesmos. Sempre é fonte ou causa de problemas. Não resolve problemas, mas que arranja problemas e como arranja. Devido a tudo isso, é uma pessoa de baixa interação social, porque ninguém consegue conviver e sobreviver com uma pessoa que é tão difícil de se lidar como essa. Tal comportamento já está formado no final da segunda infância, quando os princípios gerais da personalidade já estão formados. E tal comportamento potencializa na adolescência, vai ficando pior. Raramente se altera na vida adulta, embora possa se atenuar um pouco com a velhice. Não porque a pessoa melhora, mas porque a pessoa com o tempo vai sendo menos disposta a manter as suas birras por causa do excesso de contrariedade que os outros lhe causam.